A soberania do rei. Nós estamos tratando nesses últimos domingos, o mês de março inteirinho, encerramos, chegamos no outono, você já deve sentir a diferença aí no clima. Mas falar sobre a soberania do rei é pensar de que existe alguém que está acima de todo nome. Nós falamos que Deus é soberano, o rei é soberano sobre a criação. Tratamos que o nosso Deus é um rei soberano sobre os patriarcas. E ele mostra a soberania dele na vida dos patriarcas Abraão, Isaque, Jacó e a sua descendência. Você também viu conosco que a soberania do rei é manifesta no Êxodo e na lei, quando o Senhor libertou o povo hebreu da escravidão do Egito. Ele o fez com mão forte e levou-os para o Sinai, e lá estabeleceu um pacto, uma aliança. E vimos também a soberania do rei na voz dos profetas, quando ele usa esses instrumentos do Senhor, servos do Senhor, para dizerem assim: assim diz o Senhor. Hoje nós vamos encerrar esta série, a soberania do rei, e a nossa proposta foi trabalhar em março a soberania do rei, agora em abril o coração do rei, e em maio o poder do rei. Nós queremos falar do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A soberania do rei nós trabalhamos o Pai. Quando falarmos sobre o coração do rei, nós vamos falar do Filho, e falar sobre o poder do rei, nós vamos falar do Espírito. Porque nas próximas semanas agora, nessa semana que iniciamos, nós vamos celebrar a morte e ressurreição do Senhor Jesus. Hoje nós já cantamos aqui a entrada triunfal. Historicamente a gente celebra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Essa mesma multidão que dizia Hosana, o que vem em nome do Senhor, alguns dias subsequentes, 4 dias depois, está dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Então nós vamos explorar no mês de abril a figura da segunda pessoa da Trindade, Jesus, e trabalhar no mês de maio, que celebraremos o Pentecoste, o poder do rei. Recebereis ao descer sobre vós o poder, o Espírito Santo. Então essa é a nossa tônica. Qual é o versículo mais conhecido da Bíblia? Qual você sugere? Qual o versículo mais conhecido da Bíblia? João 3,16. Ok? Quero que você grave esses dois números, grave 3,16. Mas abra lá a sua Bíblia na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Esse versículo é um versículo central também, e eu queria que você destacasse ele na sua Bíblia, porque Paulo, de uma forma maravilhosa, ele consegue enaltecer e sintetizar a obra de Jesus neste versículo, com 6 declarações lindas que eu quero que você acompanhe comigo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. O texto bíblico diz assim: evidentemente grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne, justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre gentios, crido no mundo e recebido na glória. Vamos ler juntos? Evidentemente grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Pai, que a Tua palavra seja clara para o nosso coração nesta noite. Espírito Santo, sopra o fôlego de vida, o fôlego de sabedoria, de inteligência, de compreensão, de discernimento, para que todos que aqui estão reconheçam a soberania do Rei em Cristo encarnado. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Falar da soberania do Rei no Filho encarnado não tem como fugir da Trindade. E alguém já disse assim, de forma muito inteligente: se quiseres ver a Trindade, vá ao Jordão. Porque no Rio Jordão, Jesus era o Filho, estava sendo batizado. O Espírito Santo vem em forma de pomba, e uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo estiveram juntos no Jordão.
O filho, ele não foi criado, ele sempre existiu com o pai e compartilha da mesma natureza divina. Então não são três deuses, um Deus só em três pessoas, mesma essência, mesma substância. É assim que a teologia ensina e trata da Trindade. E essas três pessoas, elas atuam de forma conjunta, atuaram na criação, na redenção e na consumação de todas as coisas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O que me chama a atenção é que em Gênesis 1:26, nós vamos encontrar a seguinte afirmação: façamos, pois, o homem à nossa imagem e nossa semelhança. O verbo está em que pessoa? Está no singular? Está em que colocação? Façamos, qual é? Plural ou singular? Mas quem estava falando? Parece-nos que havia uma reunião da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e dizendo: agora nós vamos criar, então façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então a Trindade é um ensino bíblico, e qualquer ensino que pseudo-cristão que falar que Jesus não é Deus, que o Espírito não é Deus, é uma força ativa simplesmente, e não acredite, porque a gente olha em todas as escrituras, o Espírito tem sentimento, ele se entristece, não entristeçais o Espírito. Jesus é uma pessoa e o Pai é uma pessoa. Portanto, antes da fundação do mundo, a Trindade estabeleceu o plano de salvação, revelando a soberania de Deus em toda a história. E essa relação é saudável entre o Pai, o Filho, porque embora seja igual ao Pai em divindade, o Filho, ao se encarnar, ele assumiu voluntariamente a posição de servo. É essa compreensão que você precisa ter, porque na encarnação de Jesus, aquele que se fez carne, que veio ao mundo e se tornou um de nós não vemos inferioridade do Filho, mas uma perfeita harmonia na Trindade, onde o Filho obedece ao Pai para realizar o plano de redenção que foi decretado antes da fundação do mundo. Então, nesse texto que a gente leu, a gente encontra um resumo muito profundo da pessoa e da obra de Cristo, porque são 6 afirmações que mostram as etapas e as dimensões da obra de Jesus. Essas 6 declarações, elas evidenciam a vida de Cristo, que não foi um acontecimento pontual e isolado, mas a execução de um plano bem definido e elaborado na eternidade, revelando a soberania do Deus Pai e acontecendo isso na vida do Filho encarnado. Agora, Paulo utiliza uma expressão, evidentemente, grande é o mistério da piedade. É assim que ele começa 1 Timóteo, que número que é a referência? 1 Timóteo. Evidentemente, assim diz esse texto, é o ministério ou o mistério da piedade. Essa afirmação sobre o mistério da piedade significa que apenas nesse texto, não tem nenhum outro lugar na Bíblia que você vai encontrar essa expressão. E a palavra mistério não significa alguma coisa impossível de entender, mas significa algo que estava oculto e que foi revelado por Deus no tempo certo. Agora, a piedade, e falamos recentemente numa série sobre a vida piedosa, a piedade tem a ver com uma vida que agrada a Deus, marcada por devoção, oração, palavra, disciplinas espirituais, como o jejum que acabamos de consagrar ao Senhor, e uma transformação interior e a prática de fé. Portanto, o mistério da piedade que aqui está sendo dito por Paulo é a verdade revelada de que Deus se manifestou em Cristo, o Filho encarnado, para produzir, gerar em você uma nova vida e salvação e transformação. Então a piedade não é só um comportamento religioso certinho, bonitinho, quadradinho, mas é resultado de conhecer, viver e experimentar a esse Jesus que foi revelado na história. Então eu quero ver com vocês a soberania do Rei no Filho encarnado em 6 proposições que este versículo diz. Em primeiro lugar, a soberania do Rei, do Filho encarnado, que o texto usa: aquele que foi manifestado na carne. Repita comigo: manifestado na carne. O que é isso? Nós encontramos a soberania do Rei aqui, que enviou o seu Filho ao mundo, o Filho que veio se manifestar. E é interessante você agora viajar comigo nos espaços siderais, porque quando a gente fala de tempo, nós estamos falando de uma criação de Deus.
Cronos é esse tempo que tortura e tortura a mim. Nós temos tempo, são 7 horas e 57 minutos, e nós temos um tempo para cumprir aqui, e você vai sair daqui com a permissão de Deus 8h30 ou 20h30. O tempo ele tortura, e o tempo é uma criação de Deus. Essa madrugada eu fiz a minha torre de oração, antecipei, era 6 horas, mas eu fiz às 3 da manhã. Eu estava olhando o céu, naquela madrugada, olhando o que Deus fez. E Deus colocou a lua para marcar o tempo, Deus colocou o sol para marcar o tempo. E esse momento, minutos, segundos, dias, horas, anos, décadas, nós estamos falando de tempo. Mas antes que o tempo, que foi uma criação de Deus, existisse, o Filho já existia. Na eternidade Deus existia, Ele estava com o Pai, envolto em glória perfeita. E na eternidade esse Filho que se encarnou, Ele era adorado por anjos, exaltado em majestade, e vivia em perfeita comunhão e harmonia com o Pai. Então o mundo foi criado por eles. E havia uma harmonia entre o Criador e a criação. E dentre todas as coisas criadas, Deus criou o ser humano. E uma das declarações lindas que Paulo faz em Efésios 2:10 é de que você é feitura dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que você andasse nela. Essa expressão na língua grega, feitura dele, significa: você é obra de arte de Deus. Portanto, meu irmão, você que tem uma autoestima muito lá embaixo, eu queria declarar para você que você é obra-prima de Deus. Você é esmerado, você foi pensado por Deus, você foi plasmado, como uma das palavras bíblicas também utiliza. As tuas mãos me plasmaram, elas me moldaram, me forjaram. Deus criou o homem. Deus criou todas as coisas. E o homem foi criado para viver esse relacionamento com o Senhor, andando na vontade dele, participando da sua vida. Mas a humanidade resolveu desobedecer. Os nossos pais desobedeceram uma ordem. E por conta disso, o pecado entrou no mundo e trouxe separação espiritual, dor e morte. Todas as vezes que eu estou na frente de um cadáver, de uma pessoa, e fizemos isso ontem na frente da dona Ivone, uma pessoa querida, do Marcos, eu me recordo da palavra que o Senhor registrou nas Escrituras: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, a imagem de Deus no homem, a imago Dei, conforme a teologia diz, essa imagem de Deus na minha vida e na sua vida, ela foi afetada. E aquele que havia sido criado para viver em comunhão plena com o Senhor, experimentou uma ruptura radical e fomos distanciados do Senhor. Contudo, mas, porém, todavia, antes da fundação do mundo, quando o tempo não existia, na eternidade, o Pai já havia determinado o plano de redenção. Ele já sabia do que ia acontecer. E ele estabeleceu esse plano de redenção. E o Filho era conhecido como o Cordeiro que seria oferecido para salvar. E no tempo próprio, por isso que Paulo usa uma expressão: na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. No tempo certo, Jesus veio. E aqui eu queria fazer uma distinção dos evangelhos. Nós temos quantos evangelhos no Novo Testamento? Quantos evangelhos? 4. Quais são? Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de evangelhos sinóticos, porque eles são parecidos e eles falam da vida de Jesus. Os 4 evangelhos, alguém já disse assim: o evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, segundo Mateus, segundo Lucas e segundo João. Agora, João, ele é bem diferente dos 3 evangelhos. Ele tem uma forma diferente de narrativa. Agora, sobre a encarnação de Jesus, que é o que nós estamos dizendo, o rei enviou o seu filho ao mundo, ele se encarnou. Você vai encontrar Mateus e Lucas descrevendo como é que Jesus entrou na história humana. Você vai encontrar em Mateus falando sobre os magos, em Mateus e Lucas, os magos do Oriente, o anjo aparecendo a Maria, aparecendo a Isabel, nascimento de João Batista, os pastores que vieram, os anjos que cantaram glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aquele que quer bem. Você vai encontrar Herodes mandando matar as criancinhas nesses evangelhos. Marcos nada fala. Porém, João, ele não fala da encarnação
Mas ele fala da saída do céu, da eternidade, porque ele diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Então agora o texto de João fala, a narrativa dele é de quando Jesus, o Filho, saiu do céu e veio na história humana. E perceberam a diferença? Mateus e Lucas falam da entrada dele na história humana. João começa o livro falando da saída dele do céu. Agora, há uma descrição muito linda que Paulo faz quando escreve à igreja de Filipos, no capítulo 2, versículo 7, ele diz: assim mesmo Jesus se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então esse texto diz que o Senhor Jesus não teve por usurpação, não foi soberbo o suficiente o fato de ser igual a Deus, mas ele deixou o seu trono, deixou a sua majestade e se fez servo, e se colocou em figura humana e se tornou um de nós. Paulo descreve essa forma, e ele vai mais longe, porque depois ele diz: a este o Senhor Jesus o Pai o ressuscitou de entre os mortos e o colocou acima de todo nome, para que sobre o seu nome todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus é o Senhor. E ele o exaltou e o colocou acima de todas as coisas. Essa é a síntese desse Filho encarnado. Agora, do que o Filho se esvaziou? Ele se esvaziou da sua glória, da sua posição de honra, de majestade, dos seus privilégios e do uso independente dos seus atributos. Jesus tinha tudo isso. Ele abriu mão para se tornar. Ele se esvaziou para assumir a forma de servo. Jesus tinha as duas naturezas. Também uma coisa crítica para você e eu entender. Jesus era 100% homem e Jesus era 100% Deus. Na sua natureza humana, ele nasceu, cresceu, sofreu e morreu. Na sua natureza divina, ele é eterno, ele é digno de adoração e tem autoridade sobre tudo. E este foi enviado pelo Pai. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que enviou o seu Filho. João 3,17, Deus enviou o seu Filho ao mundo. Gálatas 4,4, vindo porém a plenitude do tempo, Deus, o Pai, enviou o Filho para cumprir o plano eterno que fora elaborado lá na eternidade. Aquele que era eterno entrou na história, entrou no cronos, entrou no tempo. E João 1,14 sintetiza: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. Estamos falando do mistério da piedade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi, em primeiro lugar, manifestado na carne, mas em segundo lugar, diga comigo, justificado em espírito. Aqui o rei confirmou a justiça do Filho. Como? O Pai enviou o Filho e o Filho viveu os 33 anos na sua história humana de forma obediente, submissa. E ele mesmo assim o declara, porque você vai encontrar Jesus assim, João 6,38, eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A sua vida, a vida do Jesus encarnado, foi marcada por fidelidade completa ao propósito de vida, da vontade do Pai. O Pai confirmou a justiça do Filho. E aqui é interessante entender esta expressão. Estava lendo um pouquinho sobre isso e diz um texto o seguinte: Jesus viveu em total obediência, cumpriu plenamente a sua missão e foi vindicado pelo Espírito. Eu falei, mas que é esta palavra vindicado? Aí fui pesquisar, a palavra vindicar significa justificar, declarar inocente, comprovar ser justo, defender, demonstrar que é verdadeiro, confirmar. Portanto, justificado em Espírito é dizer que esse Jesus, ele é justo, ele é verdadeiro, ele é inocente. E a justiça do Filho é confirmada em 3 aspectos que eu queria provar para vocês. Primeiro, a justiça do Filho é confirmada na voz audível do Pai em 3 momentos: no batismo, na transfiguração e antes da cruz. O Pai comparece publicamente e diz
Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Isso é ser justificado em espírito. Significa que o pai está declarando que o seu filho é justo, que o seu filho é aprovado, que o seu filho está cumprindo a sua vontade. Mas uma segunda forma que a gente encontra a justiça do filho sendo confirmada é na ressurreição. Porque Paulo escreve à igreja de Roma dizendo assim: declarado o Filho de Deus, Jesus, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dentre os mortos. Então, a ressurreição de Jesus dentre os mortos é uma forma de atestar que o Pai declarou o seu Filho justo, justificado em espírito. E a terceira forma, a voz audível, a ressurreição, quando o Pai o eleva e o exalta e o coloca no trono novamente, o Pai está testificando que este Jesus nunca pecou e a sua justiça foi declarada e reconhecida pelo Pai. Toda a vida de Jesus confirmou a sua obediência, sujeição e retidão, e ele é apresentado como justo, Jesus Cristo justo. Cristo, portanto, é a nossa justiça. Repita comigo: manifestado em carne. Vocês estão vivos aqui? Manifestado em carne, justificado em espírito. Agora diga comigo: contemplado por anjos. O texto diz isso, essa é a terceira declaração de Paulo em 1 Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Ele diz: este filho foi contemplado por anjos. Interessante que essa expressão revela que a obra de Cristo não impactou apenas a história dizendo antes e depois de Cristo. Nós estamos no ano 2026 depois de Cristo. Essa expressão revela que teve um impacto no mundo espiritual, no mundo cósmico, muito mais além do que o mundo que a gente conhece. A redenção é um evento cósmico. O Evangelho revela a sabedoria de Deus, as realidades celestiais, fora desse prisma apenas humano. A redenção envolve o céu e envolve a terra, mostrando que a história humana faz parte de um propósito da eternidade. Cristo é Senhor dos anjos e os anjos estavam presentes lá na eternidade. Assim você pode encontrar, por exemplo, Colossenses 1:6, dizendo Paulo acerca de Jesus: porque nele foram criadas todas as coisas, sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, quando a gente lê tronos, dominações, principados e potestades, nós estamos falando de hierarquia celestial ou angelical. Logo, o Filho existe antes dos anjos e é o Criador deles. E a Bíblia diz que os anjos adoram ao Filho. Hebreus 1:6, e todos os anjos de Deus o adorem. Jó 38:7, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. Filhos de Deus é uma referência a anjos celebrando a obra criadora. Então o mundo espiritual testemunhou o Filho, contemplado por anjos. Esta é a ideia. Os anjos estiveram também agora não só na eternidade, participando de tudo esse arquitetação do Pai para o projeto de redenção, mas os anjos comparecem na história humana, porque você vai encontrar Jesus sendo visitado pelos anjos no seu nascimento, na tentação, pós-tentação. Se você for abrir lá em Mateus 4, os anjos vieram e serviram. Você vai encontrar os anjos acompanhando Jesus no Getsemane, no momento de prensa. Você vai encontrar os anjos aparecendo na ressurreição. Eles estavam ali à porta do túmulo. Porque choras, mulher? Eles estiveram presentes na ascensão. Varões galileus, por que vocês estão estupefatos, estão assim espantados com estes que vocês viram subir? Da mesma forma que vocês viram subir, um dia ele haverá de descer. Então o Senhor Jesus não é apenas assistido pelos anjos, mas reina sobre ele lá na eternidade. E ele também experimentou desses anjos que o contemplaram na sua humanidade. É função dos anjos no plano de Deus adorá-lo continuamente, servir aos propósitos divinos, são mensageiros, assistem ao povo de Deus e participam de atos ligados à redenção e ao juízo do Senhor. Isso é contemplado por anjos. Vamos lembrar?
Repita comigo: manifestado na carne, justificado em espírito, contemplado por anjos. Agora diga comigo: pregado entre os gentios. Aqui nós vamos encontrar a soberania do rei no Filho encarnado, esse rei que fez anunciar o Filho às nações. Aqui encontramos o caráter universal do Evangelho, porque a mensagem sobre o Filho não ficou restrita, confinada a Israel, a esse gueto, mas foi proclamada a todas as nações, cumprindo um propósito de Deus de salvar todas as pessoas, salvar pessoas de todo o povo, de toda a língua e de toda a cultura. Então o Evangelho é para todos. O rei fez com que esse Evangelho fosse publicado, proclamado, pregado, anunciado a todas as nações. Todas as famílias da terra seriam abençoadas. E a ordem do próprio Senhor Jesus, no fechamento do seu ministério: ide, portanto, por todo o mundo, façam discípulos, pregue o Evangelho. É esta a ordem desse rei soberano ao Filho encarnado, e o Filho transmite isso aos seus discípulos. Façam discípulo de todas as nações, Mateus 28, 19. Atos 1:8, vocês vão receber poder para testemunhar, para compartilhar esta palavra a todas as nações, primeiro do judeu, depois dos gentios. E isso aconteceu. O plano redentor revela a fidelidade e a soberania de Deus. E esta mensagem que você deve pregar é da encarnação de Jesus, da vida perfeita dele, da morte que substituiu você, que deveria estar lá na cruz, da sua ressurreição, do seu senhorio, e dessa mensagem que chama você ao arrependimento e fé. Alguns dizem que isso é uma loucura, a loucura da pregação, como Paulo e os gregos diziam. Paulo retrata isso, revela o poder de Deus. A cruz parece algo de fraqueza, segundo a lógica humana, mas é o meio que Deus escolheu para salvar os homens. Quando foi lançado A Paixão de Cristo de Mel Gibson, eu estava em Curitiba assistindo um cinema, eu saí de lá muito impactado. E depois, quando você vai fazer uma pesquisa, o que fez o papel de Judas, o que fez o papel de Jesus e o que fez o papel de Maria, pode olhar, faz uma pesquisa, eles foram profundamente impactados só de interpretar aqueles que eles estavam fazendo. Meu irmão, pregar o Evangelho é compromisso que temos e é a tarefa principal sua e minha da igreja. Eu fiquei muito feliz ontem, eu não pude participar, mas eu estive depois vendo os que alguns irmãos dessa comunidade estavam fazendo lá na aldeia sobre esta limpeza do chikungunya, para tentar erradicar os focos e tirar os lugares onde eles nascem, esses pernilongos. E meu irmão, eu fiquei muito orgulhoso de vocês de estarem lá fazendo aquele serviço, uma obra de amor, e vocês já estão cobras em mutirão, vocês são aptos para fazer isso. Isso é forma de proclamar o Evangelho. Ir nos hospitais, fazer capelania, pastor Francisco, é forma de proclamar o Evangelho. Mas isso aí é para os pastores, mas eu estou dizendo que você, lá na universidade onde Deus te colocou, você lá no condomínio, lá no bairro onde você mora, lá onde você trabalha, no escritório, na oficina, lá entre os empresários com os quais você convive, você foi chamado por Deus para cumprir esta ideia que o próprio Deus disse: você tem que proclamar o Filho de Deus às nações. Grande é esse mistério da piedade, aquele que foi manifestado de carne, justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios. Agora o texto continua: este também foi crido no mundo. Aqui eu queria dizer que o rei formou um povo que crê no Filho. Que cuidado de Deus, porque todos aqueles que foram impactados pela vida e pelo ministério de Jesus, agora que encontraram com ele, aí, nós seguimos a um rei, nós seguimos a Jesus, e agora de todas as nações, de todos os lugares, essas pessoas são unidas em Cristo, e como resultado da proclamação do Evangelho, de pregar às nações, pessoas responderam com fé, e a estes o rei constituiu um povo. Um povo é a palavra que coaduna com o que Pedro diz: vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Diga assim: eu faço parte do povo de Deus. Isso é um privilégio.
Porque nós vivemos num mundo com uma grande multidão, mas que não pertence ao povo de Deus. E você que faz parte do povo de Deus tem que fazer diferença nesses lugares. A Bíblia traz algumas imagens sobre a igreja. Ela fala que a igreja é lavoura. E a gente anda por aí, vê a lavoura, fala, puxa, que bonito. E é bonito ver uma lavoura. A Bíblia diz que a igreja é como o corpo. E o corpo tem muitas funções, e aí a interdependência orgânica. E a Bíblia também diz que a igreja é como um edifício que foi erguido, tem uma base de sustentação, mas tem as suas paredes, tem o seu teto. E a Bíblia diz também que nós somos comparados a uma noiva que se prepara para receber o noivo, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas essa imagem de povo, ela é muito significativa, porque nós temos uma identidade, nós temos um governo como povo, nós temos uma lei definida, nós temos um destino, nós temos um projeto, nós temos uma pátria, nós somos povo de Deus. E você precisa entender que esse povo creu, por isso que ele diz, crido no mundo. Crer significa confiar na pessoa, na obra e nas promessas de Jesus. A fé em Cristo vai produzir em você e produzir em mim transformação, conversão, o novo nascimento. E o surgimento da igreja, esse povo que crê, é uma evidência viva da eficácia da obra de Cristo e um povo que passa a ser edificado por Jesus. Meu querido e querida irmã, tem muita gente que hoje relativiza a ideia de igreja. Para que igreja? Eu posso viver a minha fé em casa. Tem muita gente hoje que vive escutando pregadores, mas não tem cheiro de ovelha, não está no meio do rebanho. E nós precisamos entender que quando se fala em povo de Deus, e você lê o texto de Atos 2,42, e eles viviam na comunhão, no partir do pão, nas orações, eles eram um povo. Eles tinham os dramas, tinham os problemas, teve problemas lá com as viúvas que estavam sendo esquecidas da ceia. Eles se organizaram, elegeram os diáconos. A igreja, hoje de manhã prestamos contas de todo o movimento pastoral e financeiro dessa igreja. No final do culto, se você quiser, vai passar o vídeo aqui que mostra o que é que nós fizemos neste ano como povo de Deus, como igreja de Deus. E nós temos que ter essa consciência cooperativa, corporativa, de corpo de Cristo. A fé te insere numa comunidade viva e responsável e interativa. Nós tivemos, eu escutei a sua oração aqui, Claudemir, e realmente, quando a gente apresenta uma estatística de nós temos 500 membros, dos 100%, se todos viessem era 100%, nós tivemos 49% dos nossos líderes, 500 líderes nós temos nessa igreja, dos 500, apenas 49% vieram no programa de crescimento e aperfeiçoamento. O que esses líderes estão pensando? Eles estão levando sério a igreja do Senhor Jesus Cristo? É claro que alguns têm suas justificativas, mas é um contingente muito alto, não pode ser assim. Também vocês vão ver nesse vídeo que vai ser apresentado que nós temos 39% de pessoas dentro dessa igreja, de membros, que não contribuíram uma vez em 2025. Eu creio que quando fala desse povo que creu, esse povo que creu, ele entendeu a palavra e sabe que dízimo é um compromisso meu com o Senhor de fidelidade, e Deus vai me honrar por isso. As ofertas é um compromisso de generosidade, e há uma diferença. Tem gente que fala assim, eu não dou dízimo, mas eu dou oferta. Meu irmão, o dízimo é dízimo, comprova a sua fidelidade, e a oferta comprova a sua generosidade para com as coisas de Deus. Queríamos ter esse forro logo, aquela fachada realizada, as escadas de emergência ali atrás funcionando. Nós temos 8 salas de aulas aqui em cima paradas porque a gente precisa de recursos. Nós temos o auditório e aqui outro auditório que precisam ser acabados. Nós precisamos, e que precisa? Recurso. E se todos esses membros da igreja entendessem a consciência de povo, eles fariam diferente neste lugar. Entendem? Pastor, o senhor está se pegando pesado hoje. Meu irmão, eu estou aqui para pregar a palavra e eu quero que você aprenda a pensar, igreja, de forma responsável. Porque aqui não é um clube social, aqui não é um boteco, aqui é casa do povo de Deus. E no povo de Deus a gente tem que andar na linha. Portanto, ande na linha aí fora, preste contas, seja uma vida santa, justa e piedosa, de tal forma que as pessoas falam, isso daqui faz parte daquela comunidade de salvos. Gente séria tem naquele lugar, e não caloteiro, e não baderneiro com nome sujo, que fica devendo na praça, e de vez em quando a gente fica corado de vergonha quando essas coisas aparecem.
Paulo, ele descreve manifestado na carne, justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre gentios, crido no mundo. E ele encerra, recebido na glória. Olha a trajetória desse Messias. Está lá em cima, vem, e depois ele sobe. Uma parábola que você vê. E agora, esse que se humilhou, o Pai o exaltou. E exaltar, tem duas coisas que precisavam ser destacadas aqui sobre esse rei que exaltou o Filho na glória. Primeiro, é a ascensão do Filho. Ele foi assunto aos céus. E eu quero fazer uma correção que talvez você tenha aprendido errado na sua formação espiritual e religiosa. Maria não foi assunta aos céus. Na Bíblia não tem isso. Se você um dia ouviu que a Maria foi levada aos céus como Jesus, não está na Bíblia. Isso é tradição religiosa. Quem foi elevado aos céus, assunto aos céus? Só Jesus. E esse Jesus é declarado isso nas Escrituras de várias formas. Por exemplo, Lucas 24, 51. Jesus apartou-se deles e foi elevado ao céu. Atos 1:9, dita essas palavras, recebereis poder ao descer sobre o Espírito Santo sobre vós, papapá. Foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E há um vínculo do retorno de Jesus com essa ascensão, porque a gente percebe em Atos 1:11, esse Jesus virá do modo que, como viste subir. Apocalipse também declara isso, eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Então, meu irmão, o Pai o exaltou. Primeira argumentação para essa exaltação de Jesus é a sua ascensão. Mas a segunda é a entronização de Jesus. Porque aqui a gente vê Filipenses 2:9, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Marcos 16:19, finalzinho do Evangelho, o Senhor Jesus, diz o texto bíblico, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Hebreus 1:3, depois de ter feito a purificação dos pecados, Jesus assentou-se à direita da majestade nas alturas. Isso significa posição de honra, de autoridade, de governo soberano. A conquista na cruz pagou o preço do pecado, reconciliou o homem com Deus, revelou amor e justiça. Mas a conquista na ressurreição, que vocês vão celebrar no próximo domingo, 6 da manhã, num culto gostoso, venceu a morte, confirmou a divindade, garantiu a justificação do crente e inaugurou uma nova vida. Essa é a soberania do Rei no Filho encarnado. Vamos dizer junto, manifestado na carne. Vamos ler aqui. Foi justificado em espírito, contemplado, crido no mundo, recebido na glória. Onde é que está essa referência bíblica? 1 Timóteo. Coloque-se em pé, por favor. E você imagine agora, vamos viajar um pouquinho na imaginação, um grande reino onde o rei decide resgatar um povo rebelde que havia se afastado da autoridade da sua monarquia. Ele não envia apenas uma mensagem, nem apenas um mensageiro comum. Ele envia o seu próprio filho para tratar desse povo rebelde. Então o filho agora deixa o palácio, ele entra em território hostil, ele entra no morro, ele entra no meio dos craques e vive entre os rebeldes e sofre rejeição, paga o preço da culpa deles e abre caminho para que sejam reconciliados com o rei, que é seu pai. E depois de cumprir esta missão, o filho retorna ao palácio e o rei o recebe com honra e o coloca no trono e declara diante de todo o reino: este é o meu filho amado. Agora o decreto é anunciado a todos: todo aquele que reconhecer esse filho será recebido como parte do povo do rei. Alguns rejeitam, outros creem, mas o trono já está ocupado, o filho reina. E um dia todo o reino verá a glória dele. O filho que foi revelado na carne é o mesmo que hoje reina na glória. Espero que nesta noite você tenha uma consciência mais amplificada
da sua relação com o Senhor Jesus, do impacto cósmico, aquele que foi manifestado na carne, conforme esse texto declara para você, foi justificado em espírito, contemplado por anjos. O texto bíblico relata que este mesmo também foi pregado entre os gentios, crido no mundo e foi recebido na glória. É o Rei que você e eu servimos. Que você possa honrar essa dinastia, essa monarquia. Essa canção que vamos entoar, ela exalta Jesus, esse Rei. Que esta relação tua com Jesus possa fazer diferença na forma como você trabalha lá na sua empresa, como você vive em casa com seu cônjuge, com seus filhos, na forma como você exerce a sua profissão, como você vive na cidade. Eu sou povo de Deus, eu faço parte do povo de Deus. Louvemos ao Senhor. Exaltado seja o teu nome, Jesus. Obrigado porque o Senhor não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou em figura humana, em forma de homem, e se tornou servo, se fez um de nós com todas as mazelas da humanidade. E o Senhor foi justificado em espírito porque a sua vida honrou e submeteu-se totalmente de forma obediente à vontade do Pai. E por isso o Senhor foi exaltado através da ressurreição e da ascensão, e hoje está sentado à direita do Deus Pai. E nós aqui cremos no Evangelho, e nós hoje fazemos parte do teu povo. Pai, que o Senhor ache nessa comunidade gente séria, gente que é fiel a esta identidade, essa nação diferente, esse povo que é teu. Que ao irmos para casa, que ao irmos para o comércio, para a indústria, para a escola, para o meio acadêmico, para a vizinhança, para a oficina, para o consultório, onde o Senhor nos colocou, que a gente possa manifestar a boa fragrância do Senhor Jesus Cristo. Que seja assim nas nossas vidas, Pai. Nós te agradecemos, Jesus, por tudo que o Senhor fez por nós. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor também coopera